noite a todos. Em nome de toda a equipe que produziu, organizou e vivencia intensamente o musical, nosso muito obrigado por todos terem vindo, por terem compartilhado dessas melhores vibrações de mão dupla, né? Porque as vibrações que vêm daí a partir do momento que começam o desenrolar das histórias também ajudam a manter aqui viva essa alegria de estar servindo. Bom, na noite de hoje nós temos Ricardo Leite, que faz parte da equipe da oficina. Ele gosta de ser apresentado desta maneira, e eu cumpro ordens. E do nosso outro lado, o Álvaro Crispino, que pediu para ser apresentado como um orador esforçado, não é isso? É um escritor esforçado, um trabalhador do Centro Espírita Jorge. Continua baixo o áudio lá atrás e o pessoal continua fazendo sinal de que não está ouvindo bem. Melhorou? Já conseguiram ouvir melhor aí atrás? Não gostariam de vir para a frente? Não? Ok, tudo bem. Então é isso. Então a gente vai dividir basicamente em 2 momentinhos esse nosso início de conversa. O Ricardo vai falar um pouquinho de como é que foi a construção desse grande projeto, que já está na 2ª temporada. A gente começou lá no Miguel Falabella, que fica lá no Norte Shopping, deu super certo, e aí nós tivemos temporada extra e resolvemos arriscar e vir para cá para compartilhar um pouquinho mais. Em princípio, esse ano terminamos aqui, em princípio, né? Então, Ricardo, por favor, fala um pouquinho desse projeto, de como é que ele aconteceu. Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. Todos gostaram? Sim! Aquela pergunta desse pessoal, não. Que bom, foi feito com muito carinho, foi feito por mais de 100 mãos voluntárias, pessoas que dedicaram seu tempo em favor da causa, os músicos, os atores. A Oficina de Estudos da Arte Espírita é uma instituição dentro do movimento espírita que tem como missão fortalecer a ação evangelizadora através da arte à luz da doutrina espírita. Temos 15 anos de estrada e essa é a nossa primeira grande produção, digamos assim. Já fizemos várias outras ao longo da nossa história, mas essa, sem dúvida, né, esse é o nosso passo mais ousado, vamos dizer assim. Temos assim muitos amigos e por conta da força desses amigos nós podemos viver o que vivemos nessa noite, vivemos ao longo desta temporada e também no Miguel Falabella. Nós temos como missão, nosso principal eixo é um eixo educativo. Nós damos aulas de várias modalidades artísticas aos sábados de manhã. Hoje nós estamos locados no Centro Espírita Lázaro, Amor e Caridade, que fica no Meier, e é um trabalho também todo feito por voluntários. Muitos companheiros que aqui estiveram foram formados na própria oficina, cresceram conosco e hoje emprestam um pouco, né, de todo esse talento em favor da causa que abraçamos há tanto tempo. E o que eu falo muito assim para as pessoas que fazem parte do trabalho é que nós aqui só reverberamos a verdade que vivemos naquele período do sábado. Por isso tem essa emoção, tem essa carga. Só retrata essa força que o trabalho vem angariando ao longo de sua trajetória. Mas o que a gente quer saber é por que o Céu e o Inferno? Como é que começou essa história? O Entre o Céu e o Inferno, falar rapidamente para não tomar o tempo, foi um convite. Tínhamos uma esquete de meia hora, e aí essa esquete de meia hora nós apresentamos no Fórum Estadual Espírita, o Congresso Estadual Espírita, o 4º Congresso Espírita. Estava lá? Pois é, e aí o pessoal, caramba, e a gente depois apresentou em São Paulo, na Brarte, isso aí vira um musical, hein? Será? E aí a gente percebeu que dentro do grupo tínhamos muitas pessoas que já trabalhavam com musical, pessoas que trabalhavam no mercado, descobriram a gente e falaram, olha, estou sabendo desse projeto, a gente quer apoiar vocês, hein? Poxa, é verdade. E aí começou a chegar gente, a gente se encorajou, vamos?
Vamos alugar o Miguel Falabella? Cada um a gente se olhou assim, vamos. E aí a gente se aventurou e estamos vivendo essa aventura até agora. Né, Ronaldo? Fala tu. Eu acho que pelo olhar da companheira, ela está esperando mais uma apresentação esse ano no Congresso, não está não? Estou percebendo que nesse Congresso desse ano de Sérgio, ela está aguardando algo semelhante. Aguardem. Bom, vamos passar a palavra para o nosso companheiro Álvaro, para ele falar um pouquinho dessa relação do livro, né? São 4 casos muito fortes, e a gente queria que você desse um pouquinho das suas impressões a respeito da vivência desses casos aqui no palco. Boa noite a todos. Eu quero iniciar, não só porque é de praxe, mas porque é do coração, agradecer à produção pelo convite. Então, imaginei que fosse ser mais um debate, a gente participa de muitos, mas foi muito mais do que isso, porque a peça nos leva a um processo de imersão. Então, nós não estamos lendo a letra preta na página branca do Céu e Inferno. É diferente quando você vê o personagem, quando você acompanha a emoção do personagem, quando a voz carrega a emoção que o livro não traz. Porque, em geral, a gente, às vezes, lê esses casos muito rápido. Então, eu quero iniciar agradecendo o convite e a oportunidade de experimentar uma imersão nos temas contidos no livro Céu e Inferno. E o segundo agradecimento foi a chance de rever companheiros que o dia a dia e a agenda pesada não nos permite. Então, muito bom rever companheiros de todos os tempos. Falar de Céu e Inferno, antes de mais nada, pede uma contextualização. É o 4º livro de Allan Kardec. E ele desdobra, ele amplia, ele didaticamente apresenta os temas contidos na parte do Livro dos Espíritos, especialmente a parte das penas e gozos futuros. Aí você diz assim, penas e gozos futuros, que título complicado. O título pode ser complicado, mas a temática é humana, porque ela retrata as questões que todos nós temos em torno da nossa imortalidade ou do futuro das nossas vidas. Cada um de nós, em algum momento, questionou como será a nossa vida. O que há depois da morte? Alguns acreditam, e não é, nesse caso, vinculado à religião, alguns acreditam em espaços de alegria, em espaços de regozijo, em espaço de existência de coisas importantes para cada um. Então, um índio, por exemplo, que nada tem a ver de cristão, imagina que depois da morte ele vai para um lugar onde a caça é numerosa e a água é abundante. E ele não é cristão. Alguns índios da América do Sul, preocupados com a guarda dos seus territórios, também demonstravam as suas percepções com a imortalidade da alma quando posicionavam o cadáver na inumação de uma forma que garantisse ou que demonstrasse que ele não poderia voltar. Então você prende o inimigo com pedras sobre seus braços e suas pernas, simbolicamente imaginando que isso impediria o seu retorno. Isso também é reflexão sobre a imortalidade da alma. Outros povos também da América do Sul, quando havia a morte de um dos seus membros da família, é como se ele jamais tivesse existido. Ele não existia sequer na memória dos que ficaram vivos. Então, as questões sobre a imortalidade da alma, elas não estão postas exclusivamente no universo judaico-cristão, muito menos nos círculos orientais, onde também é um debate bastante vivo, são religiões imortalistas. As religiões judaico-cristãs e as religiões orientais são religiões
que falam da imortalidade da alma, com aspectos muito próprios de cada uma das culturas, mas sempre vai falar. Então, é próprio esperar que Kardec trouxesse esse tema para a discussão, porque, afinal de contas, nós estamos tratando do mundo dos espíritos. E tratar desse tema como espírita. E deu atenção especial aos materialistas. Então, quando nos casos, na primeira parte, especialmente, ele vai tratar, e ele aparece para falar aqui, falei com Kardec, eu vi Kardec falando comigo hoje, e ele fala do materialista, é porque a preocupação inicial do Espiritismo está para aqueles que têm uma percepção de vida materialista. Esse é o primeiro grupo de atenção da ideia espírita. Oferecer a eles um espaço de reflexão, não de conversão. Porque a transformação, a aceitação, é um exercício de vontade de cada qual. E por que os outros não são nossa prioridade, tal qual os materialistas? Porque também está nas obras básicas que não é o conhecimento espírita que dá esse estado de bem-estar. Não é fora do espiritismo que há salvação, é fora da caridade. Então, não é o espírita que vai para um lugar maravilhoso, mas também o protestante honesto, mas também o católico dedicado, também o budista que pauta sua vida nas suas concepções superiores, todos os orientalistas, inclusive aquele que não acredita em nada, mas é um homem essencialmente bom. Porque é essa postura da emoção que faz com que nós nos posicionemos de um jeito ou de outro no mundo espiritual. Não é o rótulo, não é o título, não é o que pensam de nós, é o que nós efetivamente somos. Então, aquele povo que faz de conta que é, fazer de conta já é um ótimo começo. A gente espera que até o dia da própria morte o faz de conta entre e fique de verdade. Então, quando Kardec traz o tema das penas e dos gozos futuros, ele estava focando nesse grande universo das preocupações humanas. E a gente não pode esquecer que ele vem num momento onde a ideia prioritária de religião era a ideia católica. Você tinha a Reforma fazendo lá um trabalho de contraposição, mas a ideia primeira daquela região era católica. E o que se falava no catolicismo? Céu e inferno. Aliás, desde a nossa história judaico-cristã que a gente fala de um céu e um inferno. E por que essa peça é importante? Porque ela mexe com alguns arquétipos que a gente traz desde antes. Nós somos espíritas, por exemplo. Vamos imaginar que todo mundo aqui seja espírita. Só é um exercício didático. Exercício didático, só para exemplificar. Nós somos espíritas. Aí diz assim, você acredita em céu e inferno? Não! Mas eu não quero ir para o umbral. Você acredita no céu? Claro que não! Mas estou me esforçando muito para ir para o nosso lar. Então, na verdade, ao bem da verdade, a gente precisa ver coisas assim, além das letras, para que a gente possa desmontar essas transposições que nós fizemos e essas dissonâncias cognitivas que nós alimentamos, porque nós substituímos um pelo outro. No fundo, nós ainda vivemos aquela ideia judaico-cristã antiga do inferno quando a gente teme umbral. É o passado entranhado falando em nós. Aí as pessoas dizem assim, eu estou fazendo de tudo. Está gravando isso, né? E eu fazendo essas caras todas. Aí eu não sei se eles vão me convidar para o próximo musical, no papel dramático ou de comédia. Mas vamos ver o que vai dar. Então, aí me perdi. Aí a gente diz assim, eu não quero, eu estou fazendo de tudo para não ir para um umbral.
Todos nós vamos para o umbral. Porque conceitualmente, umbral é uma região de entorno. É uma porta, é um corredor de passagem. O problema é quando cada um de nós vai ficar por lá. Esse é o problema. Mas todos nós passaremos pelo umbral, porque é um estado de passagem. Alguns de nós, pela própria natureza daquilo que semeamos, vamos ficar. E essa fala está muito clara quando os casos são apresentados. O que é que diferencia no futuro? Não é o cargo da condessa, não é o cargo da condessa, não é a juventude do jovem sapateiro, nem a energia do boêmio. O que diferencia é a qualidade da semente que cada um joga para frente e que vai colher no próprio futuro. A imortalidade é, na verdade, um caminho a ser trilhado. E o que eu vou colher lá? O resultado das sementes que eu, no dia a dia, arremesso para frente. Essa é a justiça. Por quê? Porque ela coloca nas nossas mãos o resultado da própria alegria, da própria dificuldade, da própria angústia, da própria solidão. Porque é da lei que cada um de nós colhe exatamente o fruto da qualidade de semente que cada um plantou. E eu jogo para onde? Para frente. E eu vou passar e vou colher obrigatoriamente. Então, quando a condessa faz tudo o que faz, não por ser condessa, mas ela coloca os valores materiais no lugar em que deve e tira dele as vantagens necessárias para o futuro. Então, o problema não é ter uma Ferrari. O problema não é ter uma cobertura. O problema é o que eu faço para ter isso. Quantas cabeças eu decepo para ter isso. Quantas pessoas eu prejudico para ter isso. Ou eu posso ter isso e, ao mesmo tempo, aprender a usar o que eu tenho ao meu favor e em favor do próximo. É o que ela fazia. E ela vai estar também o Evangelho segundo o Espiritismo. É o personagem que Kardec coloca lá e ela sai com a filha, a Edith. Não estou falando mais de céu e inferno, estou falando do personagem contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ela diz assim: então alguém da nobreza vem com capuz para não ser reconhecida e traz a sua filha para que ela aprenda desde cedo a arte e o ofício da caridade. Para não ser reconhecida. E é uma passagem muito rica para as nossas reflexões nesse do Evangelho, quando a criança diz mais ou menos assim: mamãe, mamãe. Estou me esforçando muito. Gente, desliga a câmera. Ele vai ficar mais tranquilo se desligar as câmeras. Pois é, então é que gravando eu tenho que postar a voz, fazer umas coisas assim diferentes. Mamãe, mamãe, me dê alguma coisa para que eu possa dar aos pobres. E aí você tem duas saídas. Você pode dar para a criança entregue, mas ela pergunta assim: minha filha, que valor teria você dar a eles aquilo que não lhe pertence? Aquilo que você não fez um esforço para obter. Na verdade, você está transferindo uma coisa que me pertence e passe a ele. Importante será o dia em que você, tendo, seja lá o que for, possa dividir com eles. Então, olha, que aprendizado interessante. Então, trazendo para cá, quando eu venho a este espetáculo, não porque eu poderia trazer algumas reflexões, mas eu vim para este espetáculo porque as minhas filhas hoje distribuem a cesta de valores que elas próprias construíram. Então elas não falam hoje daquilo que aprenderam de mim como terceirização da mensagem. Por que eu estou aqui? Porque eu servi de motorista durante muito tempo
para que elas pudessem dar daquilo que elas possuem. Elas hoje dão aquilo que elas conquistaram para si, que é uma voz educada no bem e uma agenda pautada na entrega ao próximo. Eu queria aproveitar esse gancho. Existe uma dificuldade muito grande da vivência do que a Condessa Paula apresenta aqui nos dias atuais. E você está justamente trazendo esse exemplo próprio. Tem uma série de pessoas nos assistindo, além das que estão aqui encarnadas, né? Como é que é isso no dia a dia? Como é que conseguir conciliar tudo isso para que a gente consiga ter essa vivência com os filhos? Eu sei que não tem uma receita de bolo. Não tem pergunta fácil, né? Olha só, tudo é uma questão de prioridade. Quando houve o convite, eu disse para elas, aspas, eu não disse aspas, estou dizendo aspas para vocês, aspas. Minha filha, vocês têm essa agenda de encontros para, como é que vocês chamam, treinamento? Não, para ensaios, sábados, 8 horas, domingo, 8 horas. Minha filha, vocês sabem o que encaixar isso na minha agenda? Aí ela disseram assim, E aí ficaram assim, e aí? Aí eu falei assim, o que é prioritário? Quantos anos elas têm? 18 e 15. 18 e 15, lindas. Não vou completar a frase porque não dá, mas... Aí é uma questão de prioridade. O que é prioritário? Porque se eu tenho tempo para levá-los para os cursos de inglês, para o curso de balé, para a aula de canto no municipal, para as festinhas, por que é que eu não vou ter tempo para aquilo que é a semente que se joga para o futuro? Porque isto é a semente. Então, volto ao exemplo. Quando elas vêm aqui, elas não estão entregando ao público algo que eu emprestei a elas. Não estão tirando do meu patrimônio para dar. O que elas fazem aqui é entregar o patrimônio pessoal de cada uma delas que elas conquistaram. Então, se eu trabalho a vida inteira para que elas tenham autonomia e escolha neste campo, porque é imortal, por que eles vão escolher de profissão, se aposentam em 35 anos, ou 40, ou 50, depois morrem e enterram o diploma junto? A profissão é finita. O que se faz com a profissão, não. Porque o resultado da ética que se aplica na profissão, você colhe. Isto ajuda a ter ética. Então, são prioridades. Eu não tenho tempo. Me desculpem, mas tempo nada mais é do que o exercício de prioridade. E essas coisas são para sempre. E é o exemplo clássico da filha da condessa. Então, superou. E eu precisava dizer isso até porque elas estão aqui. Elas precisam receber esse feedback, esse retorno, dizendo que o que elas fazem são as sementes que elas tiraram da própria produção. E os frutos que vão colher são frutos regados com o próprio suor e as lágrimas de alegria, porque elas ficaram muito felizes de fazer. E aí, o que Kardec vai, voltando lá, o que Kardec vai dizer na boca da condessa é justamente isso. E nós vamos encontrar a filha depois voltando e realizando as coisas. E como é que nós sabemos disso? Porque aquela reunião mediúnica, em que os quatro espíritos se apresentam aos 4 médios, sintetiza o que é o livro do Céu e Inferno. Porque Kardec vai fazer uma coisa que naquela época era muito comum, que era a evocação. Ele conhecia as práticas da condessa. Conhecia. Então, quando a condessa desencarna, ele evoca na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris o espírito e pergunta assim: eu que conheço a sua vida no corpo, me diga como é o seu estado no mundo espiritual. E correlaciona em O Céu e o Inferno
nas diversas categorias: espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos endurecidos, espíritos suicidas. Narra a vida encarnada desses espíritos e convida, evoca os espíritos por meio de médiuns sérios para dizer: tendo você aquela vida da condessa, do sapateiro, do boêmio e do Samuel, como estão vocês? E ele então vai fazer um estudo de causa e efeito e derruba por completo a ideia da existência de lugares determinados de dor e de lugares determinados de plena e falsa alegria chamada céu. Vai falar do estado emocional, vai falar do estado da alma dessas pessoas e, inclusive, vai nos ensinar a ponderar, a relativizar os equívocos. Porque mesmo sendo o mesmo tipo de equívoco na vida, o que leva cada um a fazer aquilo tem pesos diferentes. Então não podemos medir as criaturas por uma régua fixa, externa, porque nenhum de nós sabe o tamanho da dor e o tamanho da dificuldade que cada um passa no silêncio da sua vida. Então são vários casos de espíritos infelizes. E a gente então ajusta, ele era assim, ele passou a ser assim, ele era assim, passou a ser assim, para flexibilizar. E nós podemos nos ver, como nos vimos aqui. Como nos vimos aqui. Vamos desencarnar de que forma? Eu já fiz todo o meu plano. Todo já sabe, pode deixar que eu não vou contar. Está tudo certinho, não estou devendo nada. Se eu morresse hoje... Era um bom momento para morrer. Meu Deus do céu, o inferno. Estou até pensando aqui, ia ser um negócio assim impactante. Amanhã o jornal ia aparecer. Era tão real que até morreu. E a gente ainda ficar mais tempo em cartaz, olha isso. Não é? Mas não vai acontecer não. Então, a gente precisa pensar no futuro. Porque a gente pensa na aposentadoria, que é daqui a alguns bons anos, mas a gente não pensa no futuro. Como é o seu futuro? Como é o seu futuro imortal? Ai, não quero nem pensar em morte. Ai, não vou mudar de assunto. Senhores, temo informar a todos os presentes que todos morreremos. Todos vamos morrer. A grande questão que nos diferencia é qual de nós está selecionando as sementes do nosso saco de opções e se estamos atentos para jogar para a frente. E podemos continuar a viver sem problema nenhum. Mas o que arremessamos de semente no dia a dia, colhemos no futuro. Todos morreremos. E cada um de nós colherá a partir do que semeou. Acabou para nós aquele lugar reservado, quentinho do inferno, e o lugar paradisíaco em que nós comíamos uva enquanto os anjos do Senhor nos abanavam. Nenhum espírito voltou para dizer isso. O caso de Samuel, ele é muito mais próximo da média de todos nós, porque nenhum de nós aqui é condessa. A condessa ali representa um estágio social avantajado. Mas o Samuel é aquele ser humano médio. O ser humano médio é aquele que trabalha 8 horas por dia, com 1 hora de almoço, né? Vai 1 hora, 1h30 para chegar no trabalho, depois 1 hora, 1h30 para voltar para casa. Se ocupa e se preocupa com a violência. Se ocupa e se preocupa com o emprego e com o desemprego. Tem dores, tem angústias, tem acertos, tem dificuldades. Então, o Samuel, com aquelas questões e limitações próprias, somos nós.
Somos nós, inclusive, nas diferenças que temos nas famílias sobre o que devemos ou não fazer com o nosso tempo útil, com o nosso recurso, com a nossa oportunidade de ajudar o outro. Porque nem sempre no grupo familiar nós temos uma visão coesa, homogênea, convergente do que seja ser bom ou fazer o bem. E os espíritas, quando falamos para os espíritas, nós lembramos que todos nós fazemos tudo isso. E quando realizamos essas coisas? No nosso tempo vago. No tempo vago que nós poderíamos estar no lazer dos mais variados. Poderíamos estar com a família dos mais variados. Poderíamos estar fazendo viagens. Mas muitos de nós escolhemos estar na evangelização espírita, estar no serviço de assistência e promoção social, estar na atividade mediúnica, estar na exposição espírita, estar construindo oficinas de arte, estar ensaiando para um musical. Mas nem sempre essas posições são convergentes na família. E muitas vezes somos levados ao exercício da mediação, das diferenças, encontrar um ponto comum, não fazer tanto quanto gostaríamos, porque temos também obrigações para com a família, temos obrigações para com o trabalho, temos obrigações como cidadãos. Então temos que aprender a mediar essas demandas e realizar cada um de nós dentro daquilo que é possível. Há uma passagem muito própria sobre isso, envolvendo Jesus com Joana de Cusa. Joana era a mulher do intendente de Cusa. E é uma das 4 mulheres citadas quando descrevem as pessoas que estavam à beira da cruz, na crucificação. E então estavam com Jesus Maria, Maria Marcos, Joana de Cusa. E aí, Joana de Cusa, que era uma das pessoas que acompanhava Jesus e financiava, porque tinha que dar de comer para aquele povo todo, né? Financiava, em determinado momento ela diz assim: Senhor, vou deixar tudo para seguir-te. E ele diz: não, Joana, porque tens compromissos com o teu marido. Então continua conosco, mas não deixa a família, porque tens compromisso com a tua família e com teus filhos. E seria esta mesma mulher que nas festas da Augustália foi levada para a arena e colocada ela e o filho, e a autoridade romana lhe diz assim: abdica do Cristo e eu não lhe ponho a queimar. E o filho gritava: mãe, abdica. E ela disse: não posso. E conta a história geral que eles foram queimados. Esse espírito é o espírito que nós conhecemos hoje como Joana de Ângeles, que está no Cristo há muito tempo, mas foi o Cristo que lhe disse: não abandona o teu marido, porque tens compromisso com ele. Então não podemos, em nome dessa situação da criação de novas oportunidades, abdicar dos laços da família, do tempo da família e da dedicação à família, porque a família também foi nossa escolha. Aí está a sabedoria. Como compatibilizar todas essas coisas. Parte do grupo que compõe a equipe é um grupo de pessoas muito jovens, né? E a gente vê o caso do Boênio naquela situação ali com a menina, que é uma coisa muito atual. Que tipo de reflexões, de olhar você teve para essa cena que aconteceu? Existe uma tendência equivocada de achar que o jovem que tem uma postura religiosa não tem questões e não tem problemas. Então a pessoa, ele frequenta
a catequese, está guardado pelo Senhor. Ele não é do mundo, né? Não é do mundo. Ele vai à escola dominical nas igrejas protestantes. Ele está preservado do mundo. Ele vai à mocidade espírita. Ele está preservado do mundo. Lê do engano. As mudanças comportamentais são como um grande transatlântico, um petroleiro carregado. Então vamos imaginar, metaforicamente, que o capitão, com todo o poder sobre o navio, lá no alto mar, diga assim: virar à direita. Eu nunca sei com este bordo, eu falo direita mesmo. Aí o cara lá obedece e vira aquele negócio, mas vira com força, virou tudo que tinha direito. Aí depois que ele vira, fica todo mundo esperando o transatlântico começar a mudar. Diferente de um barquinho. Você tem um barquinho assim com aquele negocinho assim atrás, motor de popa, e assim, virei, Então as mudanças que a vida nos solicita são tal qual os transatlânticos. Eu opto por fazer a mudança, mas há um tempo natural para que eu comece a fazer ganhos para o lado que eu escolhi. Então nenhum de nós vai se transformar magicamente no dia que resolveu ir para a casa espírita, na mocidade, na reunião pública, e os jovens especialmente. Porque os jovens têm uma característica que é do senso gregário. Então o jovem é capaz de ter uma decisão pessoal muito ponderada. Mas quando ele está no grupo, nem sempre a posição que ele tomaria individualmente se reproduz no coletivo. Há o que fazer, não adianta, porque uma característica do jovem é viver em comunidade. Por isso o jovem não gosta da escola, mas vai à escola. Ele não gosta da escola, mas ele vai à escola. Por conta da escola? Não. Por conta do círculo de relações de amigos que ele tem na escola. Então, a visão gregária do jovem dificulta muito essa modificação. Aí ele conhece o livro dos Espíritos, ele conhece a mortalidade da alma, ele conhece comunicação mediúnica, ele conhece vampirismo. Mas quando ele está no grupo, ele bebe. Escondido. Quando ele bebe escondido, ou fuma escondido, ou transa escondido, é porque ele está em conflito. Porque se não houvesse conflito, não haveria necessidade da omissão para os outros. Isso demonstra o quanto ele está em conflito. Então, por que ele faz? Porque ele vive em situação gregária. E há uma fragilidade muito grande hoje. O jovem continua a achar que precisa ser como os outros são. Os jovens continuam a achar que precisam ser como os outros jovens são. Aí ele diz, como que eu não vou fazer isso? Como que eu não... Todo mundo faz. Isso só maturidade, só tempo e persistência. Persistência. E sem imaginar que os nossos jovens são diferentes dos outros. Porque não dá para colocar lentes que tirem os ares de realidade da vida. Então, o que se faz? A gente fala, e depois a gente fala, e a gente aprende a ouvir, e a gente aprende a falar, e a gente aprende a ouvir. E vai negociando enquanto o transatlântico está tomando rumo. Agora, temos que dizer aos jovens que eles pensem por que é que necessitam fazer essas coisas. Porque quando o jovem não é animado por bebida nem por droga, é animado por adrenalina. Viver perigosamente. A grande questão é que vazio emocional ele possui para precisar se alimentar das cores fortes e das emoções passantes da droga, do álcool e da adrenalina.
Essa é a grande pergunta que temos que fazer para eles. De acordo com a idade, terão mais ou menos maturidade para processar. Mas fica aquela coisa perguntando, por quê? Eu tenho que tomar todas. Por quê? Vai tomar até a cirrose aparecer ou não? Sim, vai tomar todas desde jovem, vai ter cirrose. Choque de realidade, né? Sim, não tem problema, vai ter cirrose. Não é? Aí, e pior, acha que a gente não sabe. Pior de tudo é achar que como eu sou professor, eu lido com adolescente há, não vou nem dizer quantos anos, mas são poucos, desde que eu comecei. Então a gente sente no fluido, não é nem no cheiro, é no fluido. A gente já, estou sentindo o cheiro de coisa, que fluido de coisa, assim, nem precisa de mediunidade, nem espírito fofoqueiro para contar as coisas. Né? Quase material, concreto. Então a grande pergunta que a gente tem que fazer para o jovem é: por que você precisa disso? Porque meus amigos fazem. Você tem problema. Isso o espiritismo não resolve, só terapia. Existem coisas que o espiritismo não resolve. Vou repetir. Existem coisas que o espiritismo não resolve. Não adianta ler livros dos espíritos 10 vezes, porque há questões que são da emoção. Então vai se cuidar enquanto pode. Escolhe um profissional sério e vai tratar das suas emoções, não só os jovens, como os adultos. Eu tenho um problema, eu sou jornalista, eu sou muito curiosa, preciso primeiro desse assunto. Você ia acabar? Nós ainda temos 15 minutinhos. Eu ia perguntar do último caso, mas como eu sou jornalista e sou muito curiosa, primeiro eu queria saber o que você vai falar, depois eu te pergunto do último caso. Eu não vou aguentar ficar aqui sem saber o que você vai falar. Ai, gente, curiosidade é mesmo um atributo. É da profissão. Eu vivo disso há nem vou muitos dizer anos que também. ela me provocou. Álvaro, só fazer uma parte, assim. Eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pelo Álvaro. Eu falei já isso para ele em particular. Foi o primeiro estudo de palestrante espírita que eu fiz foi uma visita ao GET. Quem é que conhece o GET? É a Jornada de Estudos em Teresópolis. E aí foi, assim, uma experiência muito interessante. Sou muito grato por ter colaborado muito com a minha trajetória enquanto espírita. Eu acho que você pode ter o tempo que for aí para você falar. Uma revolução, uma rebelião na organização, isso é muito bom. Marina, foi ele que disse, eu estou aqui no tempo. Hein? Só porque, quando a gente fala de mortalidade, não dá para falar de morte. Eu tenho um livro sobre morte. Né? E esse é o tema primordial. Se alguém me perguntar assim, qual dos 5 princípios você acha que a gente tem que investir para o mundo? Imortalidade. Mas em Deus? Deus, a ideia de Deus justo e bom vem naturalmente quando você pensa na imortalidade. Você pensa na imortalidade, a ideia de Deus vem. É natural. A ideia da reencarnação como etapas que você mergulha no corpo e volta, como processo de aprendizagem, é natural. Quando você mergulha no corpo e os outros ficam, o que eu faço com os espíritos que ficaram e outro que mergulhou no corpo? Tem um negócio chamado mediunidade aqui no meio, pô. E mundos habitados, pô, tenho que evoluir, aqui não cabe, então vou botar nos outros planetas. Então a imortalidade é a base. A gente precisa investir na ideia da imortalidade. E não estou dizendo para espíritas, não. É imortalidade para quem é católico, imortalidade para quem é protestante. A imortalidade é um patrimônio da humanidade, não é do espiritismo. Mas no nosso espaço a gente vai investir nisso. Mas há uma outra questão muito séria que atormenta os espíritas. Eles vivem um conflito interno que não se justifica. Não é justo com eles permitir que esse conflito permaneça, que é a dicotomia que eles mantêm. Eu acredito na imortalidade fortemente, mas eu sinto uma saudade. Eu sinto um vazio quando eu penso na pessoa que desencarnou. E se sentem culpados por isso. É um absurdo essa dicotomia. Porque a imortalidade só me diz que nós vivemos depois da morte. É isso que a imortalidade fala, ela prova isso. Mas o que é a saudade?
A saudade é a falta que eu sinto da pessoa que é imortal. Que por mais que ele seja imortal, eu não o vejo mais, eu não o abraço mais, eu não ouço a voz dele, eu não troco com ela. Tudo que eu fazia com aquela pessoa não faço mais. E eu tenho vontade de fazer. Me dá saudade pensar que eu passeava com a pessoa, eu tomava café com a pessoa, eu olho para uma cadeira vazia e falo assim, meu Deus, aqui fulano sentado. E as pessoas ficam com culpa, porque acham que isso é um paradoxo. Não é. São ordens diferentes de coisas. Meu pai desencarnou em 74, eu o encontro, ele fala por mim na mediunidade. Então eu não tenho dúvida da imortalidade da alma. Mas quando eu passeio em Niterói, me dá uma saudade. Porque eu lembro das coisas que eu fazia com ele, que ele fazia comigo, e que foram indispensáveis na minha vida. Então, ter absoluta certeza da imortalidade não apaga a hipótese da saudade. Mas que seja uma saudade compassada, não destemperada. Então vamos aprender a lidar com essas duas coisas e parar com essa ideia de que só porque eu acredito em imortalidade vou me sentir culpado porque eu sinto saudade. São ordens diferentes de coisas. Então vamos aprender a ter uma saudade resignada, honrada. Vamos honrar os nossos mortos amados com a saudade das coisas boas que eles nos lembram. E eles, certamente, onde estiverem, também vão captar essa lembrança saudosa e dizer assim, como eu queria também voltar a fazer todas essas coisas com você. Pronto. Brincadeiras à parte, você falou da questão da dependência, né? Da questão do caso do boêmio. E tem uma outra dependência, que é a dependência emocional, que é o que acontece aqui com o sapateiro, né? Ele apostava toda a felicidade dele naquele relacionamento e foi uma questão que fez com que ele, em algum momento, por não ter resolvido isso, por não ter, de repente, buscado um atendimento, como você bem sinalizou na outra fala, ele teve um fim que ele diz que não gostaria que tivesse sido assim. E aí? A dependência emocional é algo que se resolve em terapia. Mas o problema é a gente perceber que isso é um problema. Porque é tão natural. Essa história da alma gêmea, você, minha alma gêmea, sem você eu não vivo. Se você for embora, eu morro. Olha as frases. Olha as frases. Então, na verdade, não são processos de construção relacionais, construção relacional. São processos de vínculos de dependência e de demonstração de baixa autoestima. Porque se eu preciso do outro para ser feliz, que diabo você está fazendo na Terra? E aí o outro pode não achar, não, mas para ser feliz eu preciso do outro. E aí começa aquela história de João que amava Maria, que amava Pedro, que amava José, e assim vai, e o negócio não fecha. Então o que o personagem vai representar são dependências emocionais importantes que nas mais das vezes resultam em casos de crimes passionais que povoam os jornais. Nós abrimos os jornais e vamos ver fulano que esfaqueou fulano, fulano que matou fulano, eis que fez isso, eis que fez aquilo, eis que fez aquilo. Por quê? Porque é um problema de qualidade, de qualificação da própria emoção. Se eu continuar pensando que eu preciso do outro para ser feliz, é um problema grave de autoestima.
Alguns teóricos da construção de família dizem que as famílias modernas trabalham levando em conta que nós somos livres juntos. Nós somos livres, os dois, juntos. Então eu não estou com a pessoa porque eu dependo dela. Ou nem coitadinho, vou ficar com ele porque ele depende de mim. Nós somos livres. Eu me basto. Quando a gente consegue perceber eu me basto, é um processo longo, difícil, doloroso, mas a gente precisa chegar ao estágio de dizer, eu me basto. Então eu vou escolher alguém em que eu serei mais feliz. Não coloco na conta do outro o peso de ser feliz, porque é responsabilidade demais. E por conta dessa história antiga, isso é antigo, todos os romances são assim. Desde Romeu e Julieta, Isolda aí, ajuda aí. Isso, todos eles. A gente pode começar aqui, todos eles, Abelardo e Heloísa. Um depende do outro e morre por causa disso. Então, é uma coisa que, como a ideia do céu e inferno, está impregnado na nossa história milenar. E a gente fica achando quem vai ser o responsável para eu ser feliz. Tem que achar um responsável. Não, você vai ser responsável para eu ser feliz. Então, eu boto na mão dos outros a minha própria felicidade. Então, esse processo de conquista da autoestima, da mais-valia, tem mais valor, é um processo absolutamente natural. E aí eu vou escolher a pessoa para viver comigo, porque com ela eu serei mais feliz. E não dependo dela para ser feliz. E aí os crimes passionais contra o próximo e contra si mesmo tenderão a diminuir. E tudo que der errado está na conta do outro, né? Está na conta do outro. Porque eu não sou feliz porque ele foi embora. Bom, a gente precisa encerrar, infelizmente. Ricardo, queria que você convidasse para os próximos dias, ainda temos um final de semana, quem ainda não veio, quem quer vir novamente, quantas sessões, quais os horários. Antes de eu falar sobre isso, eu quero fazer uma justiça nesse momento. Cadê Mariana Petri? Ela está aí? A Petri teve um momento que ela falou assim para mim. A gente estava assim, fazendo a conjugação das coisas, a gente vai organizando as coisas, e a Petri falou, você já falou com o Álvaro para fazer, de repente, o nosso convidado? Aí a ficha caiu. É isso, lógico, ele está vinculado. E, cara, você estava muito inspirado. Porque nos presenteou com esse momento aqui, essa palestra maravilhosa que nós tivemos aqui no dia de hoje. Botando na conta do outro. Botando na conta do outro, tá vendo, né? Mas éramos jovens. Muito bacana. Quer se defender, Mariana? Bacana. E dizer para vocês que é um musical, novamente repito, 100% voluntário, a gente é no peito e na raça que a gente faz isso. Um patrocínio que, dentro das possibilidades daqueles que nos apoiam, nós lutamos contra muitas coisas, e só quem está nessa trincheira sabe. Então, o apoio dos amigos é a coisa mais preciosa que temos nessa frente de trabalho. Eu tenho certeza que essa família, oficina de estudo da arte espírita, só aumenta. E esse espaço, ela aumenta nesse laço de afeto que expande. E eu peço quem puder aumentar ainda mais a visibilidade do musical, falando com o seu companheiro, de repente aquela pessoa, caramba, seria bacana se aquele ali estivesse aqui comigo, no último final de semana, pessoal. Então é o momento da gente convidar quem pudermos para estes momentos tão bonitos que aqui são vivenciados. Sexta-feira, às 19h30, sábado tem 2 sessões, a primeira sessão é meia entrada, 16h30, depois tem uma 19h30, e o domingo nós fecharemos às 18 horas. É isso? Alexandre levantou o dedo.
Oi? 1 quilo de alimento. pra 1 essa quilo sessão. de alimento na sessão. Sou Karina Rocha. Karina Rocha. Eu gostaria de, antes de tudo, uma salva de palmas para a Karina Rocha, por favor. E é importante lembrar, algumas pessoas comentaram, nossa, mas eu vi lá eu assisti no Miguel Falabella, eu vou assistir de novo. Como o trabalho é voluntário, nem sempre são os mesmos atores. Hoje a gente teve quase 10 pessoas, né? 6, 7 pessoas? 5 pessoas já? Botou para 10, né? 5 pessoas, olha, 5 pessoas atuando aqui, que não tinham participado ainda aqui em cima do palco, já estavam no trabalho, estavam ajudando. Então, assim, não quer dizer que as 3 sessões da semana que vem sejam iguais. Fora que cada vez que a gente assiste é uma emoção diferente, a gente foca numa coisa diferente, a gente escuta um pouco mais a música, né? A gente se encanta mais com os bailarinos, a gente dá conta mais do conteúdo. Então, assim, nunca vai ser demais ver mais de uma vez. Eu queria agradecer muitíssimo ao Álvaro, pedir desculpa pelas brincadeiras, né? Pela descontração. Convidá-lo para assistir no próximo final de semana. Afinal de contas, você me disse que essa foi a primeira vez que você assistiu, então está no débito, precisa vir semana que vem para dar uma compensada, né? E se você quiser fazer alguma consideração com as pessoas que estão nos assistindo, fique à vontade. Foi muito bom, né? E quando a gente fala de mortalidade, tem uma expressão que torna isso muito mais claro, muito mais direto, sem muitas discussões. Pense na sua morte antes que ela chegue. Porque depois que ela chegar, o que você não fez, não fará mais. Simples assim. Ok?